Bom, então vou começar o Astronomia ao meio-dia. Antes de começar, eu vou passar uma listinha de presença. A gente usa só para saber assim quantas pessoas estão vindo, de onde elas são. Tem um espaço também para o e-mail. Se você quiser receber informações sobre os próximos Astronomia ao meio-dia, deixa seu e-mail aqui e põe uma letra bonita, senão a gente não entende, não consegue botar vocês na lista. Se você já recebe ou não quer receber, daí não coloca o e-mail. Tá? Bom, então hoje quem vai apresentar o Astronomia Meio-Dia é o professor Silvio Ferraz Melo. Ele é professor titular aqui do IAG. Ele fez graduação na USP, né, em Física, fez doutorado em Astronomia na Universidade de Sorbonne, em Paris. Ele foi também professor do ITA, foi professor da Unesp. E ele tem experiência e trabalha na área de dinâmica de sistemas solares e com exoplanetas. Então, hoje ele vai falar sobre superterras e habitabilidade. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então, o assunto de hoje vai ser superterras, quer dizer, planetas que são um pouquinho maiores do que a Terra, ou parecidos com a Terra, né? Alguns são até um pouquinho menores do que a Terra, que existem ao redor de outras estrelas, na vizinhança na vizinhança solar, mas são estrelas, não é nada por aqui, é tudo a muitos anos-luz de distância. E sobre o problema da habitabilidade, que, por razões óbvias, sempre tem um certo apelo, né, midiático, né? A questão de, será que nós estamos descobrindo planetas onde pode morar gente, né, ou simplesmente estamos descobrindo planetas que são bolas de pedra e gás que não servem para nada, né? Simplesmente para ficar virando lá em cima. Bom, primeiro, definição de habitabilidade. Essa definição foi introduzida em 1993, quer dizer, mesmo antes de ter sido descoberto o primeiro planeta ao redor de uma estrela da sequência principal. E existem dois limites, duas condições. Uma é que o planeta não pode ser tão quente que não exista água na superfície, né? Se o planeta estiver muito perto da estrela central, né, a água toda vai ferver, né, vai evaporar e de alguma maneira vai se perder para o espaço ou vai ficar na atmosfera sob a forma de vapor. Não vai haver água superficial. Então esse é um limite interno. Quer dizer, o limite interno então, é a distância aquém da qual, né, se a distância for menor do que essa, a água que existir se concentra na atmosfera e não sobra nada para ficar na superfície. E o limite externo, que foi introduzido em 1993, né, na primeira vez que se discutiu habitabilidade, foi esse. Ele não pode estar muito longe, que não receba energia suficiente do Sol, tá certo? E o CO2 se condense na atmosfera, porque quando o CO2 se condensa na atmosfera, forma nuvens altamente reflexivas e refletivas. Então, o que acontece? A luz da estrela vem, bate na nuvem e vai embora. Ela não penetra, ela não passa, ela não chega no chão. Tá? Então, o planeta fica até mais frio do que ficaria pelo simples fato de se encontrar longe do Sol. Bom, essa definição foi considerada meio complicada, principalmente por causa da questão midiática, né? Esse segundo ponto, para explicá-lo, né? Se a gente está falando numa atmosfera, numa plateia muito leiga, é muito difícil de explicar. Tá? Para quem conhece física, isso é trivial, mas para os outros não é.
E, então, hoje em dia, quando se fala em habitabilidade, quer dizer, tem água, pode ter água na superfície. Não é nem tão frio que a água congele toda, e não tão quente que ela evapore toda para a atmosfera. Quer dizer, é uma definição menos precisa, mas ela é muito mais simples de colocar no jornal. Então, ela acabou predominando. E a outra coisa que tinha nas condições de habitabilidade é que a excentricidade da órbita não pode ser muito grande, porque se a excentricidade da órbita for muito grande, as condições no planeta vão variar muito, né? Se ele está numa elipse, às vezes está muito perto da estrela, às vezes está muito longe da estrela, né? Então, num ano, você passa de uma coisa, vamos dizer assim, de um inverno super gelado para um verão super quente, né? Quer dizer, então, esse tipo, uma excentricidade muito grande também ficava fora dos limites da habitabilidade. Como nós vamos discutir, isso aqui é altamente insuficiente. De qualquer maneira, é a definição que rola por aí, né, e que está subjacente em toda vez que a gente ouve falar em habitabilidade. Bom, vamos ver onde é que fica essa zona habitável, né? Bom, primeiro, a zona habitável depende da estrela. Opa, perdão. A zona habitável depende... A zona habitável... Tudo... Quer? Tem que chegar desse lado, talvez. Ficar mais perto do computador. Ah, mais perto do computador. Tá ok. Não, não é isso. É porque é fundo preto mesmo. Não é. Bom, tá ali, ó. Hã? Tá ali, né? É fundo preto mesmo. Ah, ele não está se mexendo. Ah, agora mexeu. Não. Pega o vermelho. É, pegar o outro. Bom, precisava tirar essa flechinha daí, né? Pronto. Ah, é que ela está aqui. Está no outro lá. Bom, então, primeira coisa, né, ele vai depender da estrela, né? Se a estrela é uma estrela pequenininha, muito fraca, né, a zona habitável vai poder estar muito mais perto da estrela do que se a estrela é uma estrela muito quente, né? Se a estrela é uma estrela muito quente, a gente vai ter que ficar o mais afastado da estrela para poder ter essas condições de existência de água líquida na superfície. Aqui está o exemplo do Sol, né, com os seus planetas, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Puseram um lá que eu não sei o que é, ele ainda não foi descoberto. É o planeta 9. Né? E então, no caso do Sol, né, o único planeta que se encontra na zona habitável é a Terra. E aí já começa o primeiro defeito dessa definição. E o primeiro defeito dessa definição vem de que a Terra, lá nos seus primórdios, né, quando a Terra começou a existir, há 4,5 bilhões de anos, o Sol era muito mais fraco do que ele é hoje. Ele tinha uma luminosidade da ordem de 75% da luminosidade atual. E essa luminosidade vem crescendo. Então, o Sol ele era menos luminoso. Se ele era menos luminoso, a zona habitável não estava aqui. Ela estava um pouquinho mais perto. E algumas contas que se faz, o Sol estaria fora, a Terra estaria fora da zona habitável primitiva. No entanto, o estudo da geologia da Terra, né, das coisas antigas, mostra que já deveria existir vida na Terra há 4 bilhões de anos, né, apesar de que, pelas contas, não devia ter água líquida na superfície da Terra naquele momento. Mas essas contas são muito em cima do joelho, então a gente não pode acreditar muito nelas. De qualquer maneira, existe uma discussão a respeito a Terra estava ou não estava na zona habitável na época em que ela se formou. Bom, é interessante, aqui o desenhista colocou um planetão, né? Um planeta bastante grande, né? É um super Júpiter, né? Um planeta bem maior do que Júpiter, né? Júpiter está aqui, né? E ele colocou uns satélites em volta de Júpiter,
e observou o seguinte, que se a estrela for uma estrela bastante quente, um planeta nessas condições, e essas condições aqui é um pouquinho mais distante do Sol, do que da estrela, do que atualmente é Marte distante do Sol, né? Nos satélites pode haver condições de existência de vida. Na estrela não, porque ela é uma bola gasosa em geral, né? Pelo menos a parte superficial, a parte de cima, tudo é gasoso, né? Se tiver um núcleo rochoso, ele está lá no meio, perdido no meio de todo esse gás, né? Mas nos satélites, né, talvez possa, eventualmente, ele possa existir vida. Então, foi um apêndicezinho colocado na zona habitável para o caso de satélites. Aliás, ontem foi confirmada a existência de um. Ontem foi confirmada a existência do primeiro satélite de um planeta extrasolar, né? Os autores são muito cautelosos, dizem que ainda precisa mais observações, mas já foi observado no ano passado e foi confirmado agora, eu acho que com observações feitas com o Hubble. Então, existir satélites não é uma coisa já do outro mundo, já é uma coisa que pode estar acontecendo. Bom, alguns exemplos, né? Aqui então está o sistema solar, né? Então existem, né? Vênus está no limite interior da zona da habitabilidade, mas Vênus está fora da zona habitável, né? Vênus, todo vapor está condensado, todo vapor está em nuvens na atmosfera, né? Quando a gente consegue ter imagens da superfície de Vênus, a superfície parece um deserto, né? Não tem nada. E Marte está... Esse aqui já colocou no desenho dele a zona habitável, incluindo Marte. Aí é outra discussão ainda nas deficiências da definição, que ela é muito incompleta, né? Porque Marte aparentemente não tem água líquida na superfície, mas teve, né? Existem coisas, existem aspectos da superfície de Marte, né? Existem acidentes geográficos na superfície de Marte que você olha e vê que aquilo é o leito de um rio que secou, tá certo? Quer dizer, dá para ver claramente que ali no passado, né, existia um rio, né? Tem o Vale Marineris, que é muito grande, e tem um outro que não é tão grande, não é tão famoso, chama Vale Ruel, né? Que esse dá para ver nitidamente, né? Você vê o formato do que seria o vale de sedimento, né? O vale que existe ao lado de um rio. Bom, outros sistemas, Kepler-22 foi um dos primeiros a mostrar um planeta dentro da sua zona habitável, né? É uma estrela parecida com o Sol e o planeta está na parte interior, perto do limite interior da zona habitável, né? Ele é bastante quente, só que ele é bastante maior do que a Terra, né? Essa figura aqui está em escala, né? Quer dizer, ele é pelo menos 2 a 3 vezes maior do que a Terra. Alguns outros, né? O sistema Kepler-186 é uma estrela bem fraquinha, então a zona habitável dela está bem perto da estrela e o planeta está dentro dela. Kepler-452, a mesma coisa. E, de novo, o sistema solar aí para comparação. Bom, este foi descoberto recentemente. E isso é uma história de sucesso muito interessante, né? Ele se chama TRAPPIST-1. Não tem nada a ver com aquela ordem religiosa, né? Os monges trapistas, uma coisa assim, não. Também não é uma marca de cerveja que existe na Bélgica, tá certo? Também não é a marca de cerveja. Mas o TRA significa trânsito. P, planetas. Então se montou uma frase direitinho. E aí, por piada, né, depois que tinha trânsito de planeta, se arrumaram as outras letras para dar a marca da cerveja, né? Porque esse é um telescópio que pertence à Bélgica, e o TRAPPIST é um telescópio que pertence à Bélgica. E como a Bélgica pertence ao ESO, a Bélgica pôde instalar esse telescópio em La Silla, ele está funcionando no Chile. Nós não podemos fazer isso porque nós não estamos no ESO, tá certo?
quiseram as autoridades brasileiras que nós ficássemos fora do ESO, quando já estava tudo aprovado para nós participarmos do ESO. Enfim, cada povo tem o seu QI, né? O nosso é baixinho. O que a gente vai fazer? Bom, então, nesse sistema, primeiro foram descobertos vários planetas, né? Eu não me lembro se foram descobertos 2 ou se foram descobertos 3. Foram descobertos alguns planetas, né? Esses planetas passam na frente da estrela e diminuem o brilho da estrela, então dá para ver que eles estão lá. E aí aconteceu uma coisa gozada, né? Na época estavam lançando um joguinho de computador, tá certo? Na época estava jogando um joguinho de computador, e nesse joguinho de computador tinha uma estrela igual a esta, com 7 planetas. Então a pergunta imediata, cadê os outros, né? Tá certo? É uma brincadeira. Mas de qualquer maneira, independente da brincadeira, tá certo? Os sinais que vinham dos trânsitos desses planetas mostravam que devia existir mais coisa. Então isso foi descoberto por esse telescópio belga situado no Chile. Mas aí a NASA entrou no assunto. A NASA entrou no assunto e colocou inicialmente o Kepler, mas o Kepler não viu nada, aí colocaram o Spitzer para fazer observações desse sistema. E quando o Spitzer fez observações, o que ele descobriu foi um monte de planetas. São 7 planetas diferentes orbitando essa estrela. Com os nomes pouco poéticos de B, C, D, E, F, G e H. Tá certo? Bom, o interessante é observar alguns dados. Isso não está muito longe, são 40 anos-luz, o que significa que provavelmente a gente vai conseguir fazer, melhorando, né, com a instrumentação, você vai poder fazer observações mais completas dos objetos desse sistema. A idade dele é uma idade boa, né, nem muito novinho, nem muito velho, né, 7 giga-anos, quer dizer, um pouco mais velho que o sistema solar, né? E a estrela é uma estrela bem fraca. Ela é pouco menos que 1/10 do Sol. Ela é uma estrela do tipo M8. Mas aí já acontece um... Não. Ela é uma estrela do tipo M8. Então ela é uma estrela bastante fraca. Então o que faz com que essa zona aqui seja bastante próxima da estrela. Bom, isso aqui está comparado com a Terra aqui, mas vai ter um cone aqui marcando aumentado 25 vezes. Quer dizer, esse sistema é 25 vezes mais compacto que o sistema formado pelos satélites, pelos planetas terrestres. Ok. Bom, aqui estão um pouco os planetas para a gente observar, né? Ver um pouco os dados deles, né? Vejam, primeiro, veja o tempo que eles levam para dar uma volta ao redor do Sol deles, né? 1 dia, 2 dias, 4 dias, 6 dias, 9 dias, 12 dias, 18 dias. Desprezei as frações. Tá? Vejam o raio deles. 1,1 do raio da Terra, 1,1 do raio da Terra, 0,8 do raio da Terra, 0,9 do raio da Terra, 1,1 do raio da Terra, 0,77 do raio da Terra. Quer dizer, é um sistema formado só de planetas parecidos com a Terra, menores um pouco ou maiores um pouco do que a nossa Terra. A outra coisa interessante nesse sistema é anotar é o seguinte: se vocês pegarem uma calculadora aí e começarem a fazer conta, vocês vão ver que se eu dividir 2,42 por 1,51, o resultado é 1,60. Quer dizer, é um número, está muito próximo de um número racional. Né? Esse período aqui é 8/5 do período, ou se quiserem, o interior é 5/8 do período do externo. Né? É 1,60 alguma coisa. Né? Está bastante próximo. Se eu pegar o seguinte, 2,42 e 405, vai dar 3/5. Né? Vai dar 0,6, 3/5.
Se eu pegar os outros, vai dar 2/3, 2/3, 3/4 e 2/3. Quer dizer, esse sistema é um sistema com múltiplas ressonâncias, né? Os períodos, né, são sempre múltiplos, né, ou comensuráveis, melhor dizendo, com o período dos objetos anteriores. Isso é extremamente importante porque isso faz com que a gente entenda melhor como é que um sistema de 7 planetas, vivendo tão pertinho um dos outros, né, consegue viver 7 bilhões de anos. Né? Normalmente, quando a gente tenta colocar, por exemplo, no nosso sistema solar, né, Mercúrio, Vênus, Terra, vamos pegar só a parte interna, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Se eu meter mais um planeta aí dentro, dá bolo. Tá certo? E tanto dá bolo que a Lua está aí, né? A Lua era um 5º planeta dentro no sistema solar interior, que em algum momento colidiu com a Terra e se distribuiu e voltou a se formar como satélite da Terra, né? Segundo as teorias mais aceitas. Né? Se você colocar mais um planeta aqui, esse sistema fica totalmente instável. Então, como é que aqui eu tenho 7 e continua estável? Por causa disso. Né? Ele continua estável porque as órbitas estão em ressonância entre elas. Então, existe uma estabilidade muito grande no movimento de cada uma. Né? As perturbações com que cada uma altera o movimento da outra, né, são perturbações que elas são importantes, porque os planetas estão muito perto um do outro, mas elas têm uma distribuição em fase, né? Elas ocorrem de tal maneira que nunca vai acontecer de 2 planetas se aproximarem muito e, eventualmente, aí perturbar, fazer com que o outro acabe se desviando da sua órbita. Bom, por que é um sistema assim? Isso aí é por causa do processo de marés que está existindo. Né? Como esse é um sistema muito apertado, né? Os planetas estão muito próximos da estrela central, então cada um desses planetas está provocando uma maré na estrela central, e essa maré na estrela central faz com que eles se movam. Existe uma regrinha que eu vou só contar, é lógico que aqui não vai dar tempo de explicar, precisaria ser né? Eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, que eu dei um focado no problema de marés em exoplanetas. Né? A rotação da estrela é de 3 dias, mais ou menos. Então, o que acontece? Se você mora na estrela, né, você vai ver esses planetas aqui todos, né, indo, dando uma volta ao redor da estrela, ou você está virando junto com a estrela porque você mora nela. Tá? Perdão. Muito botão, viu? Né? E você vai ver esses 2 aqui andando para trás. Quer dizer, se você olha no céu da estrela, né, no momento do céu da estrela você vê, por exemplo, esses 2 planetas, você vai ver, né? Eu estou rodando para lá, a estrela está rodando para lá. Esse D está rodando mais devagar, eu vou ver ele rodando para trás. Mas esse C está rodando mais depressa, eu vou ver ele rodando para frente. Tá? Então, o movimento desses 2 planetas aqui no céu vai ser diferente para alguém que mora na estrela, né? Um hipotético morador da estrela. O movimento vai ser contrário ao movimento dos outros. Porque a rotação da estrela se faz em 3 e 3 dias, o período desse é 2 dias e meio, o período desse é 4 dias. Então, o que acontece com esses é um pouco diferente do que acontece com esses. Por causa das marés, esses 2 planetas estão caindo na estrela. O efeito da maré é derrubar um planeta que se mova numa órbita cujo período é menor que o período da rotação da estrela. Mas esses outros, que têm o período maior do que o período da rotação da estrela, estão se afastando da estrela, como a Lua está se afastando da Terra pela mesma razão. A Lua dá uma volta ao redor da Terra em 28 dias, a Terra roda muito depressa, 24 horas, então a Terra está afastando. As marés que a Lua provoca na Terra estão afastando a Lua da Terra. Tá certo? Mesma coisa então acontece com esses planetas. Isso
Isso aqui está difícil hoje. Né? Então esses planetas já estão se afastando. Bom, como esse aqui está mais perto da estrela, a maré aqui é muito, a maré deste na estrela é muito maior que a maré deste na estrela. Então o efeito aqui deve ser maior. Então as marés estão fazendo com que esse conjunto de 5 planetas esteja se aproximando um do outro. Há uma convergência nos movimentos deles. E aí a teoria permite verificar que quando a gente tem movimentos convergentes e a gente se aproxima de uma ressonância, acontece uma captura na ressonância. O movimento fica capturado naquela ressonância. Então isso explica esses números, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3. Sempre é, né, o planeta de dentro está sendo empurrado mais rapidamente que o planeta externo, então vai se aproximando de uma ressonância entre as duas órbitas, e quando chega naquela ressonância, fica preso naquela ressonância. Aí se você empurrar um, você empurra os dois. Né? Porque a própria ressonância transfere momento angular de um planeta para o outro. Como acontece com os satélites de Júpiter. Né? Os satélites de Júpiter estão numa proporção de períodos que é 1/2. Né? Se você, por exemplo, tem marés de Io em Júpiter, que fazem com que o Júpiter, o Io, se afaste de Júpiter, tá certo? Ele não se afasta tanto quanto ele deveria, ou melhor, ele se afasta, mas ao mesmo tempo ele vai empurrando os outros mais para fora também, por causa dessas condições de ressonância. O mesmo está acontecendo aqui. Nesses dois acontece o contrário. Eles estão fugindo de ressonância, mas eles estão fugindo, mas não muito. Porque você vê que eles continuam, né? Ele não está mais no... Né? Esse aqui talvez no passado tenha estado numa ressonância parecida com essa, né? Porque no passado, o que acontece? As estrelas, quando elas nascem, elas têm velocidade de rotação muito rápida. E elas vão perdendo essa velocidade de rotação aos poucos. Então, o que acontece? Quando uma estrela principal era muito rápida, a separação não estava aqui, mas estava mais para cá. Então, ela estava empurrando todo mundo e todo mundo foi parar em ressonância. Só que a estrela está diminuindo a rotação dela, então há uma inversão no efeito em relação a esses dois satélites, a esses dois planetas. E isso aqui já é bem mais difícil de explicar. O que acontece nesse caso é porque quando a gente migra, quando a gente atravessa uma ressonância com os dois corpos se aproximando um do outro, a tendência é estabilizar. Mas quando a gente chega pelo caminho contrário, alargando os dois para chegar na ressonância, aí a tendência não é se estabilizar, ao contrário, a tendência é instabilizar. A órbita vai começar a ficar muito elíptica. Então o que acontece é que essas órbitas aqui, né, elas devem ter ganho uma certa excentricidade. Né? Quando ela ganha uma certa excentricidade, o fenômeno fica bastante mais complexo, porque essa mesma excentricidade vai fazer com que ela crie. Né? Eu sempre estou falando da maré que o planeta cria na estrela, mas existe a maré que a estrela cria no planeta. E se eu tiver uma excentricidade grande, a maré que a estrela cria no planeta também é grande. E ela é grande. Eu falei, né, que a maré no planeta faz com que a estrela, a maré na estrela faz com que um planeta se afaste, um planeta próximo. A maré no planeta, ao contrário, perdão, nós estamos abaixo da sincronização. Então, ele cai na estrela. Mas a maré no planeta faz com que ele se afaste da estrela. Então, um efeito acaba compensando o outro, né? E eles ficam relativamente estáveis dentro de ressonâncias como essas que aparecem aqui. Bom, vamos falar de um outro sistema. Esse outro sistema também é interessante porque é a estrela mais próxima que existe da Terra, do Sol, né? Que a estrela é a companheira da Alfa do Centauro, né? Chamada Próxima, né? E na Próxima se encontrou um planeta, que isso aqui obviamente é um desenho. Veja, é um planeta um pouquinho maior que a Terra, é 10% maior que a Terra em tamanho, 27% maior do que a Terra em massa. Ele está bastante perto, 4 anos-luz, é a estrela mais próxima que nós conhecemos. A massa da estrela é bastante baixa, é só 1/10 da massa do Sol. Ela é uma estrela M5.5. V, esse Ezinho aqui é muito importante, nós já vamos falar dele.
E a idade é uma idade parecida com a do nosso sistema solar, né? 4,85 bilhões de anos, né? O nosso sistema solar são 4,5 bilhões de anos. Aliás, é 4,567, é fácil de decorar, né? Bom, sabe o que é isso aqui? Tem os botões são diferentes daquele, né? Então, você vai pensando que vai acender a luz e ele muda de coisa. Bom, vamos falar um pouco. Com eles acontece a mesma coisa que acontece no caso dos planetas internos do trapista, né? No caso dos planetas internos, existe uma grande interação de maré entre o planeta e a estrela. Bom, mas aqui eu tenho uma porção. Então, essa porção não deixa isso aqui evoluir de uma maneira muito maluca. As próprias interações entre eles seguram as excentricidades. As excentricidades não podem ser muito grandes. Infelizmente, a gente não conhece as excentricidades reais dessas órbitas. Elas são muito difíceis de determinar, né? Se vocês pegarem qualquer informação por aí, sempre vai ter o ponto de interrogação, ou então um tracinho, ou um zero chutado, né? Mas as excentricidades são pequenas, né? Mas elas não são conhecidas. Não foram bem medidas. Mesma coisa acontece com a próxima B. Ela está bastante perto da estrela, então ela tem uma interação de maré com a estrela, né? Só que ela está sozinha. Então a interação de maré, ela está, veja, e ela está, né? Voltando aqui no trapista, né? Ó. Voltando no trapista, né? O que acontece, né? No trapista, é como se aqui no sistema trapista a próxima Centauri estivesse por aqui, né? Aqui é a linha em que há sincronização entre a rotação e o período orbital, e ele está para lá numa situação em que o período orbital é muito maior do que o período da rotação. Então, esses planetas são empurrados para fora. Mesma coisa acontece com a próxima B. Ela está sendo empurrada para fora. Não só ela está sendo empurrada para fora, como a excentricidade da órbita está aumentando por causa disso. O efeito de maré, então, empurra o planeta para fora e aumenta a excentricidade da sua órbita. Então, nós não temos muita noção do que pode estar acontecendo com a rotação desse planeta. Mas nós podemos especular. Porque, vejam, quando vocês olham para a Lua está sempre voltada com a mesma face para a Terra, né? A Lua se move desse jeito, né? Certo? Ela se move sempre mostrando a mesma face para a Terra, né? Para ficar usando as imagens da linguagem popular, né? Está sempre o São Jorge lá, né? Não importa se é quarto minguante, se é quarto crescente, se é lua cheia, a gente vê sempre aquela mancha escura, né? Que os antigos diziam que era o São Jorge combatendo o dragão, né? A gente vê aquilo sempre virado para a Terra. A Lua está se movendo de tal maneira que ela tenha sempre virado para a Terra. Quer dizer, o movimento da Lua ao redor do seu eixo é 28 dias, igual ao movimento da Lua ao redor da Terra, né? De tal maneira que os dois movimentos são sincronizados. Será que próxima a B acontece a mesma coisa? Bom, se próxima B estiver sincronizada com a Terra, acontece isso. Bom, ela está girando, né? Se ela tiver se a rotação do planeta estiver sincronizado com o período orbital do planeta, né? Então o que vai acontecer é que o planeta vai mostrar sempre a mesma cara para a estrela. Se ele mostra sempre a mesma cara para a estrela, aquele lado que ele mostra para a estrela fica extremamente quente, né? Você vê aqui tem temperaturas que vão, né? Bom, nesse modelo aqui a temperatura da superfície sobe
a algumas dezenas de graus. Isso é bom para a habitabilidade, né? É bom para a água líquida, né? Tá certo? Mas, porque a estrela não é muito fraca. Eu vou mostrar uma outra para vocês de uma estrela forte daqui a pouco, onde o que a gente tem é que o calor é tanto que o lado do lado do planeta que fica virado para a estrela deve ser todo derretido, né? Deve ser magma, né? Tá? É como se tivesse um grande vulcão, não em termos de erupção, mas em termos do estado físico da matéria naquele ponto. Mas por causa da rotação, por causa da excentricidade, pode ser que aconteça com esse planeta a mesma coisa que aconteceu com Mercúrio, na vizinhança do Sol. Mercúrio está preso numa comensurabilidade entre a rotação e a órbita. Né? Mercúrio tem um período orbital de 88 dias e Mercúrio tem um período de rotação de 57 dias. Né? 57 sobre 88, mais ou menos 2/3. Então, cada vez que Mercúrio dá 2 voltas ao redor do Sol, ele dá 3 voltas ao redor de si mesmo. Né? É um tipo de coisa que acontece por causa da ressonância, mas, perdão, por causa da interação de maré entre Mercúrio e o Sol, né? Mas a mesma coisa pode acontecer aqui, como a gente tem uma certa excentricidade, pode ser que com essa excentricidade a gente tenha uma figura diferente. No caso de Mercúrio, se ele estivesse numa órbita circular, né, ele não estaria fazendo isso que acontece, ele iria perdendo velocidade até ficar 88 e 88. 88 dias ao redor do Sol e 88 dias ao redor de si mesmo. Mas acontece que Mercúrio tem uma excentricidade alta, 0,2. Então, por causa dessa excentricidade, ele consegue se manter num estado de rotação que não é este, mas é parecido com este. Né? Enquanto um dá 2 voltas, enquanto ele dá 2 voltas ao redor da estrela, ele dá 3 voltas ao redor de si mesmo. Né? Nesse caso, a distribuição de temperaturas, né? Isso foi calculado recentemente, a distribuição de temperaturas é mais uniforme. Né? De qualquer maneira, ele é, em geral, mais frio do que ele seria no caso do outro. Aliás, quando eu digo mais frio, quer dizer, eu estou me referindo a essa parte, porque essa aqui está bem fria já, tá certo? Quer dizer, o lado de trás está bastante frio. Inclusive, isso é uma das coisas também que a gente, quando discute a habitabilidade, muitas vezes se comenta, é que quando a estrela tem essa rotação, quando o planeta tem essa rotação síncrona, né, o lado que fica voltado para a estrela esquenta demais. Ele esquenta demais e o lado que está do outro lado congela. Então, esse lado que congela pode sequestrar toda a água do planeta. Vai congelando lá, vai congelando, né? Então, a tendência sempre dos gases é de manter uma certa homogeneidade no ambiente em que eles, no local onde eles se encontram. Né? Então, o que acontece? Se congela o vapor da água num lado, o vapor de água que está do outro lado vai migrar para esse lado. Né? Porque aqui vai ter muito vapor, aqui vai ter pouco vapor. O vapor ele tende a se uniformizar, então ele vai migrar para o outro lado. Vai migrar para o outro lado e vai congelar também. Então vai acabar congelando toda a água numa calota gelada extensa, e o lado que está quente, né, ele acaba se transformando num grande deserto. Né? Pode ser que seja o que acontece no caso do próxima B, se a próxima B tiver com uma rotação síncrona. Bom, isso aqui é um desenho de artista, então, né, do que pode ser um planeta desses que está em rotação síncrona, né? Um lado completamente derretido, né? Isso aqui é magma, né? E o outro lado completamente congelado. E entre os dois, bom, o artista botou um oceanozinho aí para animar um pouco as coisas, mas isso é realmente o melhor dos mundos, né? Ele está sendo bastante otimista, porque se for muito, se o calor aqui for, se o frio aqui for muito intenso, toda a água vai ser sequestrada e vai ficar presa na calota polar, né? Na calota gelada, não é polar nesse caso. Bom, então vários fatores afetam a habitabilidade, rotação, né?
nós acabamos de discutir. Marés, acabamos de discutir. A excentricidade orbital, sobretudo porque ela vai influenciar as marés. No caso de próxima B não se consegue medir. A única coisa que se sabe é colocar um limite superior de 0,3. Essa excentricidade tem que ser menor do que 0,3. Atmosfera, ventos, né? Porque nós vamos mostrar um exemplo daqui a pouco, né? Como um lado está quente, ele empurra, ele forma ventos do lado quente para o lado frio. Então o lado quente acaba ajudando a esquentar um pouquinho o lado frio. A atividade da estrela, por exemplo, com o ALMA, recentemente se verificou, né, um aumento de brilho na estrela próxima, Centauri, um aumento de brilho assim de 10 vezes. Quer dizer, e esse aumento de brilho na zona de rádio implica que deve ter acontecido um grande burst, né? Como é? Uma grande emissão coronal, né? Tá certo? A estrela deve ter emitido um vento assim meio violento. Esse vento meio violento mata tudo. Tá certo? Então, a questão da atividade da estrela é fundamental. Olha, vamos fazer, eu não vou estar aqui para a gente conferir a aposta, mas vamos fazer uma aposta que ninguém vai para Marte, então já? Que isso é tudo papo furado de político? Não, nossa próxima viagem a Marte, 2030, vai nada, não vai. Sabe por quê? Não estão indo nem para a Lua. Não estão indo nem para a Lua. Por que não estão indo para a Lua? Vocês sabem que uma das últimas missões da Lua, eles acabaram de pousar na Terra. Algumas horas depois passou um jato coronal pela região do espaço na vizinhança da Terra, extremamente violento. Se a viagem tivesse durado mais um dia, teriam morrido todos. Isso não se divulga muito, mas é o fato. Houve uma explosão solar muito forte, exatamente quando eles estavam em órbita, mas aquilo leva um certo tempo para chegar, deu tempo deles aterrissarem e quando aconteceu essa explosão solar, eles já estavam a salvo na superfície da Terra. Mas foi questão de um dia ou dois, tá certo? Um dia ou dois que esse jato tivesse sido mais grande, teria queimado todo mundo. Se você mandar alguém para Marte agora, ele não chega nem na esquina. Ele morre antes. Tá? Não tem jeito. Porque o ambiente interplanetário é extremamente hostil. Né? A quantidade de radiação que existe vinda do Sol é muito forte. Então, a atividade da estrela é fundamental. Provavelmente, com uma estrela tão ativa como essa, não se pode esperar que haja habitabilidade no caso da próxima B. Bom, talvez se ela tiver uma magnetosfera e essa magnetosfera desvia um pouco as coisas, isso é mais um fator que precisa também entrar em conta quando se fala em habitabilidade. De qualquer maneira, ela não é a Terra 2.0. Tá? Bom, voltando aí mais um pouquinho para falar de zona habitável, nessa figura aqui o desenhista colocou Europa. Mas a Europa está fora da zona habitável. Bom, essa zona habitável que nós estamos falando é a zona habitável circunestelar. Existe um outro tipo de zona, de coisa que acontece que pode favorecer a habitabilidade. Né? Vejam, isso aqui é a Europa, um satélite de Júpiter. Né? Olha, eu peço que vocês olhem para a beiradinha dela. Vê como é lisinha. Europa é uma bola de bilhar pintada. Essas coisas que a gente vê aqui é como se tivesse pintado na superfície. Não são vales nem montanhas. É como se tivesse pintado na superfície. Né? Se supõe que isso aqui, para explicar isso aqui, o gelo, aqui é tudo gelo. Então esse gelo está formando essa bola de bilhar, tá certo? Lisinha. Acontece que o Júpiter é muito massivo, as marés aqui são marés muito fortes, e de vez em quando isso aqui racha. Né? É possível verificar, veja, as linhas escuras aqui não estão ao acaso. Não? Você vê, ó, tem uma aqui,
tem outra meio paralela a ela por aqui, tem outra meio paralela a ela por aqui. O que acontece é que, por causa das marés, de repente o gelo forma uma rachadura. E nessa rachadura sai líquido do interior do corpo que tem uma composição diferente, né? E então, né, acontecem essas manchas que estão aqui, né? Digamos assim, água suja que está vindo de baixo, né? Tanto que já andaram fazendo uma brincadeira, né? Tá certo? Então aqui está o gelo, né? E aqui tem água suja, né? Que sobe através dessas rachaduras, as rachaduras sendo criadas pelas marés. E o desenhista botou aqui aí, umas medusas, um bichinho subindo na parede, uma plantinha aqui na outra parede. Quer dizer, este é um ambiente altamente propício à existência de vida. Boa temperatura, 0 graus. Né? Nós conhecemos animais na Terra que vivem em temperatura muito inferior a 0 graus. Né? Os chamados extremófilos vivem em temperaturas baixíssimas, né? Em ambientes completamente diferentes. Né? Então, isso aqui é um ambiente bastante propício à existência de vida. Muito provavelmente, o dia que nós encontrarmos vida fora da Terra, vai ser por aqui, não vai ser nesses planetas dos quais a gente estava falando agora há pouco. Porque isso aqui está... As próximas missões à Europa já estão sendo planejadas, né? E provavelmente em 10 não dá porque é longe, 10 demora quase que a viagem, mas daqui a 20 ou 30 anos a gente vai ter sondas chegando e fazendo perfuração no solo e fazendo análise do que pode existir nessas rachaduras. Continuando, esse é um outro, Encélado. Esse é um satélite de Saturno. A sonda Cassini, que operou até pouco tempo atrás, a sonda Cassini viu geysers no polo sul de Encélado. Né? Aqui é um desenho, tá certo? Mas ela viu isso, né? Viu jatos saindo do polo sul de Encélado. No caso de Europa, que eu mostrei agora há pouco, procurando com o Hubble, eu não trouxe a imagem, eu devia ter trazido, mas procurando com o Hubble, se encontraram recentemente na vizinhança de Encélado, em alguns lugares se encontraram, deu para verificar que existem pequenas nuvens, estão por aqui, não nessa posição, mas estão na vizinhança da borda do planeta. E essas pequenas nuvens de água, né, que foram detectadas com o Hubble, indicam que deve estar havendo também escape de gases, né, ou de líquido do interior de Europa para fora. E no caso de Encélado, aí não, a gente viu perfeitamente com as coisas. E a gente pode imaginar, né, quando a gente mede a temperatura de Encélado, né, a gente pode fazer um monte de contas com o Encélado. Né? Primeiro, o Encélado tem uma órbita que tem uma determinada excentricidade, por causa dessa excentricidade, Encélado produz muito calor no interior. Problema de maré. A maré faz com que produza calor no interior. Quando a gente calcula, a gente sabe que existe uma crosta de gelo. Quando a gente calcula a condutividade nessa crosta de gelo, a gente vê que a condutividade, que essa crosta de gelo pode transferir aproximadamente 8 watts por metro por grau Kelvin. Perdão, isso é a condutividade do gelo. Ela pode transferir 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Quando a gente calcula ela toda, dá mais ou menos 8 gigawatts. Isso é mais ou menos um número próximo daquele que a gente espera que esteja sendo produzido no interior. Então, veja, a maré produz calor no interior, esse calor não consegue escapar. O que ele vai fazer? Se ele não consegue escapar, ele fica armazenado. Se ali é gelo, esse gelo acaba derretendo. E isso acaba dando origem à existência desses oceanos internos, né? A gente sabe que existe em Titã, a gente sabe que existe em Encélado, a gente sabe que existe em Europa, e a gente suspeita que exista em Ganymede também, mas aí é apenas uma suspeita, não houve ainda uma comprovação um pouco melhor. Né?
Quer dizer, a gente pensa que pode estar acontecendo um fenômeno cíclico desse tipo, né? A temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, a velocidade derrete um pouco o gelo e a viscosidade diminui. Se a viscosidade diminui, o calor gerado pela maré aumenta. Se o calor gerado pela maré aumenta, ele aumenta ainda mais a temperatura. Então pode acontecer um processo autossustentado em que vai se formando o mar, vai aumentando o calor gerado dentro, tá? E isso pode ser o que tem acontecido com Encélado e com Europa, né? Com esses satélites que têm e que formam um capítulo à parte na história da habitabilidade que é muito pouco discutido. Então acho que por aqui eu termino. Perguntas? Quando você mostrou a lista de condições para habitabilidade, estava uma que era migração. Uhum. Eu não lembro por que a migração. A migração é pelo seguinte, né? No caso, por causa desse problema de maré, as órbitas estão se aproximando ou se afastando da estrela. Tá certo? Então, hoje, próxima B está numa determinada condição, mas no passado ele podia estar muito mais próximo da estrela. Se ele estava muito mais próximo da estrela, ele estava recebendo muito mais calor e ele pode, naquele momento, ter perdido toda a água. Tá certo? Então, e ele migrou para onde ele está agora, que é uma situação habitável, mas ele vem de uma não habitável. Tá? Então, é por isso que eu não cheguei a explicar, porque o tempo já estava correndo, mas por isso que está escrito a migração também. Mais perguntas? Não? Bom, então agradecer. Mais um aqui. Nós temos tido notícias de uma estrela que tem passagens irregulares de o que seria estruturas imensas na sua vizinhança, né? E que leva até a suspeição de que essas estruturas pudessem ser de origem inteligente. Eu não sei dizer, infelizmente, qual é a estrela. Não, né? eu sei qual é a estrela. Sim. Eu sei qual é a estrela. Ela é conhecida como estrela de Thebe, porque a astrônoma que estudou essa estrela se chama Tabitha, então... mas aí realmente não se tem muita ideia do que é essa variabilidade da estrela, né? Mas a questão de superestruturas artificiais está completamente descartada, porque o tamanho delas seria imenso, elas não seriam grandes, elas seriam simplesmente enormes para provocar o efeito que... né? Precisaria ter uma estrutura no espaço todo, circundando quase que a estrela toda. Quer dizer, então, é muito mais provável ficar na ideia de que existia algum planeta mais interno que foi, por causa dos... Quando o planeta chega muito perto da estrela, né, o efeito de maré começa a deformar o planeta, e se ele chega mesmo muito perto, ele se rompe. Então o planeta se desfaz completamente e forma ali uma nuvem de detritos. E essa nuvem de detritos, mas bastante irregular, pode responder por uma coisa desse tipo. Mas é lógico que um fenômeno que não se reproduz de maneira perfeita de um ciclo para outro é muito difícil de explicar, né? Então, também isso que eu estou dizendo não é uma explicação, mas é uma possibilidade que explicaria o que você observa. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer ao professor. E até semana que vem.